Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira e hoje com ele, pastor João Araújo, o presidente da Missão Kairós, vai estar passando toda a sua vivência nessa linha de missionário, viagem, testemunho de vida, é daqui de São Gonçalo, então estou muito alegre, muito feliz por isso. Mas antes de passar para o missionário, eu queria falar com vocês da MovBio. É uma empresa de luz solar que está conosco aí, nos abençoando. Então, se você quer uma luz solar na sua casa, parar de pagar conta de luz alta, entre em contato conosco, vai estar aqui, ó, que vai ser abençoado, em nome de Jesus. Pastor João. E aí, Flávio? É um prazer ter o senhor aqui. Obrigado por esse carinho, tá? Olha, eu vou falando para vocês aqui, ó. Tem um cafezinho aqui, daqui a pouco a gente vai tomar esse café. O senhor vai falar um pouco daqui a pouco sobre esse café. Certo. Mas antes, quero agradecer pelo carinho, esse carinho imenso que o senhor teve, aceitar vir aqui bater um papo, contar um pouco da sua história. Tenho certeza que vai ser impactante, tá? Muito obrigado por ter vindo. Amém. Tá? Fica à vontade. Amém. É um prazer para nós estar aqui, né? Na terrinha santa aí de São Gonçalo. Sou papagoiaba também. Ô, glória. E graças a Deus, Deus tem seus caminhos, né? E me levou aí por alguns atalhos da vida aí. Amém. Antes de eu perguntar ao senhor sobre sua vida missionária, quem era o pastor João Araújo antes de ser missionário, antes de começar essa vida fora de São Gonçalo? Então, eu sou aqui filho de Paraíba com mineira, nasci aqui, né? E fui criado numa família, um berço evangélico, mas eu tive um problema que marcou a minha vida, foi um acidente médico, né? Eu tinha 2 anos e estava com bronquite e minha mãe me levou numa farmácia para tomar uma injeção, né? E a injeção bateu no nervo da perna, né? Aí ela conta que eu já comecei a chorar e correu comigo para o hospital e o médico falou, olha, dona Elza, a agulha pegou no nervo da perna do Joãozinho, né? Vai ter sequelas, vai ter complicações porque matou o nervo, né? Mas aí vivi assim, aos 5 anos comecei a engatinhar, voltei a andar, mas sempre no berço também evangélico, meus pais eram cristãos. E ali eu fui membro da Assembleia de Deus do Mutuá, pastor Adilson Faria, e ali que eu vivi, mas quando eu fiquei jovem, né, começou a entrar minhoca na minha cabeça, um pouco depressivo, porque questionando Deus por que aquela agulha estragou a minha vida, né? E a ficha foi caindo e eu olhava os jovens, cada um saindo da igreja com a namorada e o diabo se aproveitava dessa depressão e falava, você nunca vai casar, nunca vai dirigir, nunca vai ser ninguém. E aí foi marcante que teve um culto na igreja onde eu vi um paralítico largar 2 moletas e ser curado. Eu falei, Deus, cura a minha perna ou cura a minha cabeça, né? E naquele momento, quando acabou o culto, o pregador se dirigiu à juventude e falou, jovem, vem cá que eu quero falar com você. Olha, você não entende porque Deus fez algo na tua vida, mas um dia você vai entender. Deus manda te dizer que Ele te aceita do jeito que você é e vai fazer de você um missionário, né? Ali foi um virar de página na minha vida, eu falei, Deus curou a minha cabeça, né? Não curou a perna, mas eu saí convicto do que eu queria, né? Fui fazer teologia, me preparar para ir para o campo missionário. Também fui fazer inglês, quem sabe eu poderia precisar do inglês lá na frente. E eu criei no chamado missionário. E daí para frente, daqui a pouco eu falo da outra página da minha vida. Mas eu venho de família evangélica. Aí foi nesse momento então que entrou esse despertado de missão, né? Já no primeiro instante, quando a gente vê Deus falando, não tem dúvida, né? Não criou aquela dúvida, não criou nada na sua cabeça. Já de primeira aceitou e foi trabalhar para ser missionário. É isso aí. Arregacei as mangas, Deus curou minha cabeça, né? O diabo falava que eu não ia ser ninguém, né? Virei empresário, né? Fui vendedor, cheguei a vender balas e munição aqui no estado do Rio, da CBC, Companhia Brasileira de Cartucho, né? É a única fábrica no Brasil que vende isso, né? E eu estava vendendo bala e a desgraça que era a perna se transformou em bênção, porque eu era vendedor e não pagava passagem de ônibus, né? Tudo está aqui, tudo é psicológico, né? E eu também
Fui vendedor, depois eu consegui dirigir, consegui comprar um carrinho. Amém. Fui encarregado de uma empresa de material de pesca. Fui Gideão Internacional, que distribui Novos Testamentos. sei. Aqui no campo de São Gonçalo eu estava na primeira reunião de abertura, né? Eu fui 10 anos Gideões, que é profissionais liberais, que distribui Novos Testamentos em escola. Quem nunca Aquele ganhou um livrinho Novo azulzinho, Testamentozinho daquele, né? E eu fui presidente do campo de São Gonçalo dos Gideões durante 2 anos também. Foi aí que depois eu fui para o campo missionário, aí tive que deixar o ministério dos Gideões, né? E quando nasceu o Cairós, Missão Cairós? Então, a Missão Cairós nasceu de uma reunião com alguns pastores, depois que o pastor Valdemar de Carvalho, lá de São Paulo, ele foi no navio Logos, né, e ouviu uma mensagem para preparar o candidato missionário para a linha de frente. Então ele reuniu com Hudson Shedd, que é muito relevância, é um americano que deu a vida dele aqui no Brasil. Edson de Queiroz, da Primeira Igreja Batista de Santo André, em São Paulo, escreveu o livro Igreja Local e Missões. Ele já foi vice-presidente da Cairós. E vários outros nomes de pastores. E o pastor Valdemar foi o presidente. E ele esteve aqui em São Gonçalo. A primeira vez que ele veio, há 37 anos atrás, como foi abrir a Missão Cairós, ele pregou em 5 igrejas. E eu fui nas 5 pregações. A última foi lá em Campo Grande. Peguei o ônibus, fui lá para Campo Grande e eu fui atrás e me identifiquei muito com a mensagem baseada em Romanos 15, 20. Né? O apóstolo Paulo se preocupava em pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado, mas além de vós. Então eu fui profissional liberal, fazia meu tempo de trabalho com os Gideões, apoiando aí na minha igreja, professor de escola dominical, líder de mocidade, tudo que eu faria. E aí eu comecei também a me envolver com a Missão Cairós. A Missão Cairós, eu dei uma entrevista numa revista Jovem Cristão, Gente que Faz. E Gente que Faz Missões ficando. Eu botei um organograma, como montar um departamento de missões, como envolver a igreja com missões. A nossa igreja aí nós tínhamos almoço aquilo, carnê missionário, estamparia. Eu ia em São Paulo comprar camisa estampava, bordava e vendia. Tinha até locadora, aquelas fitas de VHS grandona, tinha locadora. E assim, como líder de missão, eu fui me envolvendo na igreja até que eu pedi o meu pastor, né, para fazer o treinamento da Cairós. Mas resultado daquela entrevista numa revista evangélica, eu recebi 200 cartas do Brasil inteiro perguntando como criar um departamento de missões. As igrejas que não têm departamento de missões, como criar. E me ligaram de Ipatinga, Minas Gerais, pedindo para me pregar. Eu não sou pregador, né? E falou, vem aqui assim mesmo, conta teu testemunho. Levei 25 bandeiras, levei livros e parecia um culto de missões, era culto de jovens lá numa igreja sede em Ipatinga. E um pastor chegou, pastor Joãozinho, gostei de ver você falando de missões. Dá um seminário na minha igreja? E eu falei, opa, de pregador, já virei seminarista, né? Então, eu fui lá dar um seminário e acabou que eu dei 20 seminários só em Ipatinga, Minas Gerais, pela Cairós, e saiu 14 missionários. Até então eu não tinha experiência de campo, né? Só na retaguarda, orando, contribuindo e mantendo os missionários da nossa igreja. Assim que conhecemos a Cairós, até que eu pedi ao meu pastor, eu tenho experiência de ficar mobilizando, eu gostaria de ficar pelo menos 2 anos no campo missionário, e depois eu voltaria para ajudar a igreja, né? Só que eu falei a ele só o dízimo. Em vez de 2 anos, eu fiquei 20 anos na África, né? Mas no campo missionário. País que o irmão foi na África ou teve outro país que o senhor foi antes? Não, foi na África. Minha esposa que chegou aí na Bolívia quando solteira, né? Então, no seminário teológico eu conheci minha esposa, né? Porque você sabe, missionário é meio doido, né? E tem que arrumar uma doidinha também, senão a coisa não dá certo, no bom sentido. E aí nós casamos e fomos fazer o treinamento da Missão Cairós, em São Paulo. E qual foi o maior desafio quando o senhor saiu para campo? O maior desafio é
é pisar na água, como, como Pedro fez, né? Sair do barco, né? Deixar um emprego razoável, né? Minha esposa tinha 2 matrículas no estado, então ela pediu exoneração e depois nós fomos para o campo, né? Então, o chamado de uma pessoa também se complementa com a igreja enviadora, né? Sozinho, o missionário não vai para o campo, tem que ter alguém que envie, e tem que ter igreja que envie. Então, eu creio que uniu essas 2 coisas, a convicção do meu chamado, e aí eu já tinha teologia, né? Quem tem um chamado tem que fazer um curso teológico, né? Se for médico, tem que fazer medicina. Se for missionário também, seria bom fazer um curso de teologia. E eu também fiz o curso de inglês ali no CCAA, ali na Praça Zé Garoto. Fiz 5 anos, não aprendi nada. Não, mas deu para me envolver na obra missionária. E aí eu fui enviado pela minha igreja lá para a África com a minha esposa. Teve algum momento aí, quando o senhor foi logo no início, que o senhor pensou em desistir? De falar assim, poxa, não era isso que eu pensava e vou embora, vou voltar para o Brasil? Dizem que o missionário que não arruma as malas 3 vezes para ir embora não é missionário ainda. Então, dá vontade de desistir. Como eu falei, eu achei uma pessoa que anda junto comigo. Às vezes ela chegava e falava, eu quero ir embora agora. Porque lá na África, às vezes, a falta de luz, né? Ficamos quase 15 anos sem luz, a necessidade e os problemas, né? Então não é qualquer pessoa que perde tudo, sai da zona de conforto, larga muita coisa, né? Deixa pai, mãe, parentes, né? Deixa tudo para ir para longe. Então eu creio que tem que ser muita convicção do chamado. Às vezes ela chegava, eu quero ir embora agora. Aí eu falei, peraí que daqui a pouco a gente já está no avião. Daqui a pouco ela voltava, você já ligou para alguém? Eu falei, não. Falei, esquece aquilo lá. Às vezes era eu também. Eu falei, Zana, será que não está na hora de puxar o carro? Vamos voltar para São Gonçalo, vamos voltar para a nossa vida. E ela falava comigo, olha, missões para mim é a vida toda. Eu falei, opa, é isso que a gente precisa. Quando está desanimado, o outro ajuda, e assim a gente foi cumprindo o nosso chamado. Aí nasceu nossos filhos, né? 2 nasceram na África, são africanos e brasileiros, né? Isso. O outro nasceu no Brasil, mas também foi criado na África. Nós tivemos 3 filhos, Esther, Daniel e Samuel. Estou no Antigo Testamento. Mas como que é lidar numa outra nação, onde tem outra cultura, outra religião, são religiões diferentes? Como o senhor conseguiu lidar com essa diferença? Então, é a graça de Deus e fazer o que Jesus fez, né? Ele deixou a sua glória, vestiu nossa roupa, falou nossa língua, comeu nossa comida e veio morrer por nós, né? O maior exemplo de missionário é Jesus. E nós, quando vamos, é bom ter um preparo transcultural. Aí que a gente vai voltar na Missão Kairos, aonde ela tem um treinamento transcultural. Ela tem um cuidado dá ferramentas para a gente para superar. Então tem aula de antropologia, né, de religiões, de como trabalhar em equipe, como em outra cultura, fenomenologia da religião. Tem aula de inglês também nesse treinamento. Tem um psicólogo que vê se a gente tem um parafuso solto, se tem algum pecado escondido, se vai aguentar pancada, se vai aguentar um país perigoso, onde tem sequestro, onde tem atentado terrorismo, onde a gente pode até morrer por pregar a palavra de Deus também em determinado país. E não é qualquer pessoa que tem o equilíbrio emocional. Então tudo isso é ferramentas que lá no treinamento o vocacionado consegue se superar. E se ele também não está preparado, a gente avisa a igreja dele, olha, ele é bom nisso, mas ainda precisa ser trabalhado nessa área. O treinamento são 6 módulos na EAD, né? Depois quem quiser entrar no site da Kairos
pode fazer. Eu dou igreja local e missões, o psicólogo dá o perfil saudável do missionário, o Olinto, que é um missionário nosso que saiu da nossa igreja aqui, Assembleia de Deus do Mutuá, está há 45 anos na China. Ele dá um módulo sobre convicção do chamado. Eu já fui na China, eu visitei ele lá, né? Esses 45 anos, um excelente trabalho. Então ele dá sobre essa matéria. Tem a Durvalina, que é uma grande mulher de Deus aqui no Brasil, que é coordenadora do Betel Brasileiro. É um dos maiores cursos teológicos com missiologia bem enfatizada nesse curso de Betel Brasileiro. Ela dá sobre cobertura espiritual, e também o outro pastor Miqueias lá dá sobre devocional, caráter, vida com Deus. Então depois que faz, e a Sônia Mendes dá sobre, a líder do treinamento, dá sobre base bíblica para missões. Depois que faz esses 6 módulos, independente se vai ou não, qualquer um pode acessar e fazer um módulo desse, se quiser. Está liberado para qualquer Está liberado para qualquer pessoa. Mas quem for fazer o treinamento, é obrigatório fazer os 6 módulos primeiro. É como uma peneira, né? Se é isso mesmo que você quer, você vai descobrir, você pode descobrir fazendo esse curso de AD. E depois vai para São Paulo. Aí fica lá 6 meses. Perdão, 5 meses interno. Aí não pode sair para nada, né? É acordar às 6 horas da manhã todos os dias, tira o celular de segunda a sexta. Tem muita gente que é a pior parte, é desintoxicada das redes sociais, mas a gente entende que lá tem que ter uma pressão e uma comunhão com Deus maior. Então, sem o celular, depois eles descobrem que ajuda bastante a manter a comunhão com Deus. Então, tem um psicólogo, como eu falei, são aula de inglês, também tem o tempo de intervalo de exercício físico, tem de trabalho também, 1 hora por dia. Então, depois desses 5 meses, a gente devolve o candidato para a sua igreja ou vai pela Kairos. Aí tem que ver a igreja enviadora agora. Então, é um processo longo para conseguir um missionário para a linha de frente. Infelizmente, só um em cada 1.800 crentes diz, eis-me aqui, eu quero ser missionário. Então, é muito pouco. E, infelizmente, em alguns países a chama missionária tem apagado, como na Europa, e a gente espera que o Brasil venha continuar mantendo acesa a chama missionária, e a Kairos está aí para treinar qualquer missionário, independente se vai ou não pela Kairos. Se o senhor é um pastor e quer enviar um missionário, seja para um país ou interior do Brasil, ou você mesmo vai trabalhar na igreja, vai ser um possível pastor que quer treinar ele, nós estamos abertos para treinar. O custo é R$ 1.500 por mês lá em São Paulo. Agora, se for casal e tiver filho, os filhos não pagam, é de graça. Se tiver 10 filhos, dá prejuízo a Kairos, mas a gente assume. Todo mundo é de graça para fazer o curso. Amém. Depois que faz esse curso todo, pastor, fez esse curso, passou esse tempo sem 5 meses, que o senhor fez esse curso, Sim. O senhor participou. Quando o senhor chegou lá na África, o primeiro país, como foi a recepção do povo lá com o senhor e como foi esse primeiro caminhar lá na África? Então, aí que vai de cada um, né? Tem pessoas que não se adaptam fácil. Alguns recebem o choque transcultural, outra língua, outra comida, outro costume. E às vezes até, uma vez que eu cheguei no Senegal, eu demorei a comprar sal. Eu fui na feira, não conseguia comprar sal. E o sal em Wolof, da língua corrente no Senegal, é roron. Depois até aprender a comprar sal, comprar pão, virei criança de novo, aprender tudo de novo. Isso é na mímica, né? Isso, a gente vai tentando, lá fala-se francês, o francês deu para desenrolar, mas o Wolof, que é a língua corrente, é mais pesada. Como, por exemplo, Notudu, qual é o teu nome? Magtudu João. Aí eu pergunto a você, Notudu? Magtudu Flávio, isso. Já aprendi, já aprendeu. Como você vai? Jerejef. Estou bem.
Perdão. Obrigado, Jerejef. De nada, Nhokoboko. Né? Nangadef, como você vai? Magfirek, eu estou bem. É mistério puro, é língua estranha, é prejuízo lá da Torre de Babel, que a gente está pagando o preço até hoje, que tem 6 mil línguas no mundo. Então a gente enfrenta o choque cultural, mas o povo africano é muito receptivo. Ainda mais os brasileiros, que também foram colonizados, não parece não, mas tem bastante, né? Nós somos povão, nós comemos com a mão, como tem que comer às vezes com ele, né? A mão direita, mão de esquerda ele no banheiro, né? Mas aí o brasileiro se adapta fácil, o brasileiro também tem aqui uma diversidade cultural muito grande. Por exemplo, olhando para você, você pode ser um árabe, né? Um homem. Mas assim, o brasileiro tem essa qualidade de ser povão e eles amam o Brasil, amam o futebol do Brasil, que acaba abrindo portas. Isso, também. O que mais abre porta, né? O que mais abre porta para a evangelização hoje é a medicina. Se tiver médico, onde chegar é uma bênção. E também depois da medicina, eu creio que é o esporte. Né? O esporte abre muita porta para a evangelização. Inclusive, eu estou precisando de técnico de futebol em alguns países, né? A Kairos hoje está em 23 países, cerca de 170 missionários. Então, tem que coordenar isso tudo. E nesses 37 anos, a Kairos já formou mais de 1.000 missionários, né? Então, fez um impacto grande aí em todos os continentes aí, em vários países. Eu mesmo já rodei 40 países supervisionando e apoiando e vendo como manter a chama missionária acesa. Mas o que é necessário para a pessoa ser um verdadeiro missionário? Então, o melhor conceito que eu gosto de missões é aquele que diz: onde há um coração sem Deus, há um campo missionário. Então, nós estamos... pode ter um coração sem Deus debaixo do nosso teto, né? Do outro lado da rua ou trabalhando com a gente. Mas também tem missões urbanas, que botou também esse nome, e tem missões transcultural, que você atravessa uma cultura, uma língua, um costume. Pode ser até que dentro do Brasil, na tribo indígena, você fez uma missão transcultural. Mas o missionário, para ir para outra nação, né, tem que ter o básico de instrução para ser missionário transcultural, né? Aprender a língua e saber como chegar lá e ter o suporte, porque infelizmente só 12% que se dizem cristão no mundo hoje, né? Quase 1 bilhão de pessoas. Então, se 6 bilhões ainda são tudo coração sem Deus, são campos missionários, né? Mas Deus chama um para aqui e um que vai para frente, né? Nós temos um missionário na Caxemira, por exemplo. Lá tem, no município com 7,5 milhões de pessoas, que a Índia é muito grande, e só 3 igrejas. Aqui em São Gonçalo, aqui é uma atrás da outra. fala-se que tem 8 mil igrejas, com 1,5 milhão. Então, aonde precisa abrir igreja? Lá. Então, Deus está querendo tirar um pouco de sal daqui de São Gonçalo, espalhar para os lugares que estão podres, tirar um pouco de luz aqui, que está debaixo do caixote, vamos dizer assim, e despertar para os campos brancos, para os grandes cardumes, aonde Cristo não foi anunciado. Então, essa é a visão da Missão Kairos. Hoje nós temos a tecnologia, né? O senhor veio já há 37 anos, o senhor foi privilegiado que não pegou essa tecnologia de hoje lá atrás. Qual é a diferença que o senhor está notando hoje, lá atrás, para formar missionário, e hoje com essa nova geração, com a tecnologia? Nós sabemos que tem os prós e os contras. Isso. Não pode deixar só o capeta usar a tecnologia, não. Nós temos que fazer. Então, para idiomas é excelente, porque Google Tradutor e agora a nova imersão aí da IA está revolucionando tudo, inclusive a obra missionária. Mas temos que usar a tecnologia para nosso favor. Hoje se pode
dá muito curso. Eu mesmo agora, sexta-feira, eu vou pregar na igreja lá na África, onde eu era pastor principal. E eu vou pregar aqui de São Gonçalo, de São Paulo, eu vou pregar para um culto especial que vai ter lá, e me pediram para mim dar uma palavra. Então eu vou falar através das redes sociais e pregar lá. Então, na base de informação, de curso, de entrar onde é proibida a pregação do evangelho, com exceção da China, né, que está proibindo Está proibido lá. Proibido a pregação, só os sites oficiais do governo, né? Tem vários pastores presos, então a perseguição é muito grande, mas vários países se conseguem. Para você ter uma ideia, tem um canal satélite, Sat7, os donos deles são evangélicos, então eles são árabes. Então eles botaram um satélite lá em cima e transmite aula em árabe para as crianças refugiadas de vários países árabes. E como as crianças, para não ficar parada porque não tem escola, eles se conectam com o Sat7 e lá tem aula de árabe para as crianças. E junto com essa aula de árabe também tem também a pregação do evangelho como estratégia. Então tudo isso é tecnologia ajudando a pregação do evangelho. Entendi. No caso, o senhor procura despertar em cada aluno o que exatamente? O senhor procura despertar neles? A Missão Kairos faz 4 coisas básicas. Ela recruta, é onde eu vou nas igrejas falar da necessidade, como disse Jesus lá, rogai ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros para a sua seara, porque são poucos, como eu te falei, 1 em cada 1.800. Despertar a igreja para enviar os que aparecem, porque apareceu muitos. Eu tenho mais de 10 missionários com a mala pronta, querem ir, mas não tem a igreja para enviar. Então agora temos que orar não só para Deus levantar, mas para Deus levantar igrejas que enviem os missionários. Mas essas igrejas não estão enviando por quê? É recurso financeiro? O que está causando esse não envio, esse falta de entendimento dos pastores? Então, é porque perderam a visão de Atos 1:8, que Jesus falou, recebereis a poder e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Tudo ao mesmo tempo. Só que investir em missões, lá do outro lado do mundo, não tem muito retorno. Investir em missões é investir para receber no céu. Só que a pregação hoje é receber aqui na terra. Receba, junte, tenha mais e tal. E não tem retorno, às vezes, financeiro. Então, o pastor e a igreja tem que ter essa visão do Espírito Santo, que não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Então, por que na nossa Jerusalém, vamos dizer aqui, que é São Gonçalo, tem 8.000 igrejas? Na nossa Judéia, que seria o Rio de Janeiro, tem dados aí vergonhosos de que pouco se faz também com missões. E você pode olhar as igrejas e contar na mão qual que faz, qual que não faz. O nosso Brasil, 350.000 igrejas. E hoje o Brasil tem cerca de 4 a 5.000 missionários transcultural fora. É muita igreja. Como eu falei, é muito sal, é muita luz, mas está debaixo do caixote. E os missionários que ainda vai são mais as moças. Tem 540 moças fora do Brasil e 180 homens solteiros. As mulheres são mais corajosas para fazer a obra de Deus e se entregar dessa forma. Mas a igreja, infelizmente, está precisando melhorar a visão missionária para enviar esses missionários para onde Cristo não foi anunciado, para os confins da terra, como eu falei, o exemplo de Caxemira, lá de um município que tem 7,5 milhões e 3 igrejas só. Lá tem campo para todo mundo, lá não precisa brigar, e aqui tá ruim, mas tá bom. Eu não posso criticar que tem 8.000 igrejas aqui, eu louvo a Deus por isso. No país que eu estava, não é uma igreja em cada esquina, é uma mesquita em cada esquina. 96% do país que eu vivi é muçulmano. Então, é triste e falar, ó Deus,
quero voltar para São Gonçalo no sentido que a liberdade de comunhão, mas está faltando um pouquinho melhorar essa chama missionária. Essa visão, né, dos pastores. Pastor, como é manter, pastor, esse fogo aceso do missionário, sabendo que tem tanto problema num país, tanta cultura diferente? Como faz para aquele missionário que está sozinho, longe de família, longe de pessoas? Como faz para conseguir fazer essa chama continuar ardendo no coração? Então, é o cuidado integral do missionário, né? A igreja enviadora, ela se responsabiliza. Quando a igreja de Antioquia, o Espírito Santo falou, depois da igreja tendo orado e jejuado, falou: apartai para mim Saulo e Barnabé. E depois, eles impondo a mão sobre eles, os despediram. Esse impondo a mão é dando um credencial. Olha, vocês estão, nós vamos enviar, nós somos a retaguarda, o suporte, responsável. Então, infelizmente, alguns são enviados, a igreja perde essa visão e abandona o missionário no campo. Tem muito abandonado? Tem muitos que às vezes o parente começa a ajudar, né? Hoje em dia também está indo muito para o lado business e mission, né? Missionário bivocacional, que tem uma profissão e ele vai para um país, principalmente um país fechado, e ele vai trabalhar e vai também usar a sua estadia lá como missionário também. Isso está acontecendo bastante. Mas a igreja, ela tem que se responsabilizar para o envio. Por isso que eu falei que o missionário não vai sozinho. E nós só aceitamos o missionário lá para fazer o treinamento da Kairos se tiver um pastor responsável que envia ele. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, antes de vir para cá, e ela estava falando uma passagem bíblica, né, mãe? Minha mãe está aqui, gente, ela não vai aparecer que ela tem vergonha. Mas ela falou, como foi aquela passagem que você falou mesmo? Jesus falou para os discípulos, orai para o Pai, para o Senhor de Seara, né? Envie obreiros para a sua cidade. Então, essa oração hoje, como que o senhor vê essa oração hoje? Então, como eu falei, tem obreiros. Deus mandou, agora tem que orar para enviar os obreiros. Então, ter consciência na igreja para enviar missionário que, como eu falei, não dá retorno, né? Então, a chama missionária não pode apagar. Não pode. Né? Por isso que a Missão Kairos está aí atendendo conferências, como muitas agências no Brasil. O Brasil tem mais de 100 agências missionárias. O Brasil hoje ainda é um celeiro de missões, é o segundo no mundo, né, que mais envia missionários. Então, louvamos a Deus pela visão do Brasil, mas a tendência está sendo diminuir, está diminuindo e a assim, chama missionária. O pastor ele pode entrar em contato com a Kairos, se ele estiver ali querendo levar um obreiro da sua igreja, né? Ou então formar algum obreiro, né? Ele pode estar entrando em contato com a Kairos direto, não é isso? Com certeza, nós temos lá nossas linhas de informações, o site, né? www.missãokairos.org.br, Missão Kairos Oficial no Instagram, né? Facebook. E se o pastor quiser envolver a igreja dele, que a igreja dele não envia nenhum missionário, né? Isso. Pode contactar a gente, nós vamos lá dar conferência missionária, despertar a igreja. Se a igreja já está fazendo, a gente vai agradecer e vai dar um reforço para continuar, né? E a função, como eu falei, nós recrutamos, depois nós treinamos, já falamos do treinamento, depois nós supervisionamos. O que é isso? Ajudamos a igreja a enviar com visto, logística, para onde vai, se é médico, vai para um projeto de saúde no Senegal, se é professor, nós temos 5 escolas em Guiné-Bissau, se é teólogo, nós temos seminários teológicos que ele poderia ir, inclusive eu estou precisando de um para ir para Guiné-Bissau, se é da área da saúde, nós temos posto de saúde, se é alguém do esporte, nós temos escolinha de futebol espalhado por vários países. Então,
eu vou ver a qualificação, o dom que a pessoa tem para enviar eles para o país certo, né? Então a Kairos tem toda esse know-how, esse esquema para atingir maior objetivo, ajudando a igreja Isso eu vi fazer agora, eu isso. sou na Assembleia de Deus Amor e Vida, Sim. né? Quero mandar um abraço pro nosso pastor de lá. E foi legal porque foram 16 projetos, né? 16, no caso, o projeto que ajudou na ida de vocês lá. Que a igreja simplesmente abriu a porta e vocês foram lá e abençoaram a igreja com a ida, testemunho, né? Foi Isso. muito bom. Conta um pouco como que é levar esse pessoal, tá aqui o café também, que fez parte lá, que foi vendido, livros. Como que foi essa organização? Como que funciona? Então, a Kairos, ela é interdenominacional, seria bom falar isso. Trabalhamos com mais de 38 denominações diferentes. Por causa de 1%, nos joga 99% fora. E a gente tenta fazer o que só vai acontecer no céu, ajuntar todo mundo. E a Kairos é assim, é de todo mundo, mas também não é de ninguém, na hora de pagar. Então a Kairos tem um custo para se manter em São Paulo. Nós temos um escritório, nós temos um centro de treinamento com 51 mil metros quadrados, é uma área excelente, mas a gente tem um custo mensal, né? Então a gente vende os livros também na igreja com dois objetivos: trazer consciência missionária de livros bons e também manter os projetos. Escola, cavar poço, seminário, clínica, escolinha de futebol, jogo de camisa. É tanta coisa, tantos projetos, tantos pedidos, né, que a maioria das igrejas também, a Kairos adquire. Por exemplo, em Guiné-Bissau, temos 17 igrejas, 10 já estão com os africanos. Então, nós abrimos, compramos, depois passamos para os africanos, os indianos. Aonde a Kairos chega, ela entrega o imóvel, não fica com a missão Kairos, nem tem nenhum retorno para o Brasil. Glória a Deus. E o Brasil aqui, ele fica para se manter. Por exemplo, esse café aqui. Eu fui numa igreja lá no Espírito Santo, e eu preguei a palavra de Deus lá, entreguei o microfone ao pastor, o pastor falou: olha, quem aqui quer ir para o campo? Ele pensou que havia um jovem, mas veio um engenheiro agrônomo, carro zero, família montada, os 3 filhos, veio à frente: eu quero ser missionário. O pastor até levou um susto, né? Além de perder o dízimo dele, ele pediu demissão na Aracruz Celuloses, fez o treinamento em São Paulo, na Kairos, e foi para a África. Então o pastor tinha que levantar cerca de 8 mil para enviar uma família. Só que ele teve a ideia de comprar café e vender café. Falar com os irmãos da igreja: ó, compra farinha, açúcar, arroz, feijão no mercado e compra café aqui na igreja. Então só de café, os irmãos trocou esse hábito, estava entrando na igreja R$ 7.800 mensal. Ou seja, tirou dinheiro da onde não tinha. Verdade. Com sabedoria, inteligência e estratégia para levantar recursos para missões. E assim enviaram a família toda, né? E eu falei: pastor Geraldo, na época, eu vou levar essa ideia, porque eu vou nas igrejas, falo que o custo do missionário é $600 e a igreja não tem dinheiro. Só que eu mudei de estratégia. O custo de missionário É o café. é 300 quilos de pó de café. Né? Não vou ficar aqui no Coruja vendendo pó não, que daqui a pouco a gente vai sair do ar, né? Verdade. Pó de café. Mas é o pó de café, e muitas igrejas fazem isso. Então a gente vai nas igrejas e muitos conseguem pagar passagem, alguns missionários, e a obra de Deus vai fazendo, da sabedoria. Quem sabe você que está nos ouvindo aí pode ser um empresário que Deus vai usar, te dar uma estratégia, abrir uma empresa. Quem sabe você não deixa uma porcentagem para a obra missionária. Eu conheço vários empresários que Deus tem abençoado e que não vai ficar nada aqui. A gente vai para o céu, não vai levar nada, né? Ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí, só almas que entram no céu. Pastor, qual foi um milagre ou experiência sobrenatural mais impactante que o senhor presenciou? Então, nós tivemos alguns livramentos, né? De guerra,
houve uma guerra lá, civil, no país onde eu estava. Foi muito triste, mas caiu bomba, queimou a igreja, eu perdi meus bens, toda indenização de trabalho que eu tinha aqui também, eu levei tudo, investi num carro. Os rebeldes pegaram meu carro porque eu saí de casa debaixo de... Não dava para levar nada, mas reconstruímos tudo. A maior bênção foi ter batizado junto com a equipe cerca de 3.000 africanos, né? Então isso é a recompensa maior de fazer isso. É claro que nós vimos alguns milagres também, muitas pessoas serem libertas de possessões demoníacas lá, e tinha um rapaz uma vez lá que a sobrinha dele aceitou a Cristo e foi lá, vai lá orar pelo meu tio. E cheguei lá, tinha um rapaz de 26 anos que estava há 6 anos na corrente. Corrente. A mãe não sabia como lidar para expulsar o demônio, não sabia que Jesus expulsa os demônios, então botou ele na corrente. Então depois de um mês, orando e jejuando, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, depois de um mês, o Marcos aceitou a Jesus, abriu aquele cadeado, ele foi liberto para a glória do nome de Jesus, né? Então eu vi isso tudo e hoje eu colho muito fruto quando eu vou à África e vejo os milagres que Deus fez lá. Muito, muito milagre, né? Deus, ele é maravilhoso, né? É isso. Quanto tempo na corrente? 6 anos. 6 anos na corrente. Rapaz. Hoje em dia aqui no Brasil não vamos longe não. Aqui a droga, né? Às vezes a mãe fica desesperada e prende. E só tem um que pode libertar, que é Cristo. Que é Cristo. Muita oração, muito jejum. O senhor acredita, pastor, que estamos vivendo um tempo profético em revelação da volta de Cristo? Olha, está mais perto do que nunca, né? A gente crê que a qualquer momento Jesus pode vir. Todos os sinais de esfriamento do amor, terremotos, pestes. Eu acho que uma das coisas que está faltando para Jesus voltar é o que está lá, que o evangelista falou. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes, aí virá o fim, né? Então, quando a gente evangeliza, nós também estamos antecipando a volta de Cristo. Como o senhor, pastor, resume essa sua vida missionária em uma frase? Renúncia e paixão por Jesus. A gente vai amando a África, amando a Índia, mas para a gente ficar lá, tem que amar a Cristo. Tem que amar a Jesus, porque Ele morreu por mim, morreu por nós, então devemos também obedecê-lo. Pastor, eu vou fazer algumas perguntas agora. Tranquilo. Tipo bate e volta, aquela Amém. perguntinha que o senhor vai. Uma palavra que define sua vida missionária. Paixão por missões. Um país que marcou seu coração. Guiné-Bissau é meu segundo país. Segundo país, né? Mas por que marcou? Porque eu passei 20 anos, meus filhos criados lá, eu aprendi muito com os africanos, hoje eu tenho uma família lá e eu me sinto bem, inclusive quando eu encontro um africano que fala a língua crioulo é a língua corrente lá. João 3,16 diz assim: Pabia Deus ama gente de mundo demais, toque dá-se único filho, para tudo que o cucetal, e catapirde, mas tá tendo vida com catacaba. Então, quando eu encontro em São Paulo ou em qualquer lugar um africano que fala essa língua, eu evangelizo com tanta paixão e eu consigo falar dos pecados dele, da família, da etnia. Eu dirigi o seminário teológico, eu dava aula sobre culturas e costumes, a Bíblia está acima da cultura e do costume. Então, eu tenho facilidade de atingir o coração dele. Então eu me sinto bem. É Deus que dá essa graça para a gente, para amar, porque os africanos falavam: olha, pastor, lá no Brasil dizem que amam a gente, mas eles estão lá.
o senhor diz que ama E e o tá senhor aqui. está aqui, pegando malária, comendo com a mão com a gente, passando aí tudo que a gente passa. Então isso fica marcante. Foi o que Cristo fez, né? Ele desceu aqui. Um milagre que o senhor nunca vai esquecer. Um menino que morreu nos meus braços. E depois a mãe dele contou que ele revelou um sonho para ela, que sonhou 3 vezes que Jesus um anjo estava entregando ele para mim. E foi um caso de também possessão, a qual jejuei muito, chorei muito, mas ele ficou curado. Mas no final ele passou mal uma madrugada, 3 da manhã, a mãe me ligou, eu saí correndo, fui para lá, e ele estava sentado com a mãe assim, na sala, no chão, no tapete da sala, e ela me deu ele para mim ficar com ele um pouquinho. Ele olha para mim e morre nos meus braços, né? Depois eu falei com a mãe dele: olha, eu não tenho resposta, mas Deus vai ter, né? E aí ela falou desse sonho, que ele sonhou 3 vezes que o anjo estava passando ele para minhas mãos, e eu cheguei lá na hora da morte dele, e depois a família toda aceitou a Cristo. Foi um testemunho que dava a me escrever um livro, não dá tempo de contar aqui, mas foi muito marcante, foi tremenda. Amém. E vários outros também morreram nos meus braços. Eu vi muita morte lá na África, e tinha um muçulmano que eu estava pregando para ele estava dentro do carro, também de madrugada, levando ele para o hospital. Ele não falava mais. Eu falei: olha, eu já preguei para você, você entendeu tudo, eu estou parando o carro, você não está bem, você está me entendendo? Ele balançava a cabeça. Eu queria fazer uma oração por você antes de ir para o hospital. Mas antes da oração eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como Salvador? E ele balançou a cabeça. 2 horas depois ele foi para o céu. Então eu estava na hora certa, no lugar certo, lá na África. Isso traz um conforto e uma alegria muito grande. Mas o que mais marcou também foi quando minha irmã mais velha me ligou e falou: Joãozinho, mãe está indo. Estava aqui na Sancórdia, aqui internada. E vem aqui que nós vamos pagar a passagem sua, fica a sua esposa aí com as crianças, para ver mãe. Qual caçula que não quer ver mãe numa hora dessa, né? E ela foi no hospital e falou: mãe, a gente quer trazer Joãozinho da África para ver a senhora. E ela falou: não, deixa meu filho Joãozinho lá. Diz a ele que eu estou indo para o céu, que daqui a pouco a gente se encontra. Diz a ele que eu tenho muito orgulho dele, e para ele não ir sozinho para o céu, para ele levar o máximo de africano que ele puder. Foi a última palavra da minha mãe, e estou aguardando chegar lá no céu e apresentar a ela muitos africanos. Pelo menos batizamos uns 3.000, né? Para apresentar a minha mãe. Vai levantar um bom tempo para apresentar todo mundo, né? Mas lá a gente vai ter tempo. Lá a gente vai ter tempo. Glória a Deus. O maior desafio de ser missionário? É a renúncia, né? Muitos não conseguem deixar a zona de conforto, né? É o maior desafio, mas a graça de Deus também te faz fazer isso tudo, e o chamado é a vocação. Um versículo que sustenta essa batalha toda de ser um missionário. Vou trocar o versículo por uma palavra: ide. Porque quando chegarmos no céu, a primeira pergunta que Jesus vai fazer vai ser: foste? Ide. Amém. É uma lembrança inesquecível da África. A África o carinho dos africanos. Eles São hospitaleiros? São hospitaleiros. Lá onde come 10, come 15. Se passar fome, passa todo mundo junto. Lá eles são um povo resistente, um povo resilientes, que sofrem muito, mas eles são muito alegres quando aceitam Cristo. Eles se entregam, eles dançam demais, né? Mas é alegria. Então você, quando proporciona isso, claro, não é você é um instrumento de Deus, mas você tem o privilégio
de aprender com os africanos e salvar muita gente. Tem algum nome de algum missionário hoje que o senhor para olhar e admira? Então, o pastor Olinto, que está na China há 45 anos, e a China está passando até por um problema de proibição da pregação e alguns pastores presos, né? É lamentável. Então, ele, quando eu era adolescente, eu me inspirava nele. Ele né? é o que aquela admiração. Admiração e tudo. O que mais falta no mundo hoje é o quê? É o amor ou a fé? Os dois estão associados, né? Se você não tem amor, você não faz nada, né? Na carta de Paulo aos Coríntios, você pode dar a tua vida, se não tiver amor, é como um sino que não tem valor. Então precisa do amor. E na área missionária você tem que ter fé, sabendo que Deus vai cuidar de você, que vai te sustentar. Hoje meus filhos falam 5 idiomas, né? Eu fui chamado de doido, e as crianças, eu falei, Deus cuida, né? Deus cuida. Eu passei por 12 malária, por guerra, por situações difíceis. Estou aqui, até câncer já tive, Deus me curou. Amém. Covid, estamos aí. Um conselho para quem sente o chamado missionário. É buscar acender essa chama, seja lendo livros, indo a conferências missionárias, buscando a Deus e, sobretudo, orando. Porque quando você ora, o teu coração fica mais quebrantado, entendeu? Eu orei muito por missões, até que Deus falou, Joãozinho, chega de orar, já tem gente para ir. Quem é, Senhor? É você. Ô Jesus, para que eu fui orar, né? Porque se você ora e você não é a resposta da sua oração, tua oração está meio desintonizada aí com os céus. Eu creio assim. Então, se você tem um chamado, você tem que alimentar esse chamado com conferências missionárias, pedindo a Deus, e Deus vai aumentar essa chama e você vai parar aonde Ele quiser. Jesus voltando hoje, pastor. Jesus desceu, voltou hoje. O que o senhor diria para ele? Olha, eu vou apresentar o que eu consegui fazer, né? Com a minha pouca condições, inclusive quando eu estava aí com a Covid, que eu estava quase morrendo, e eu falei, na hora da morte a gente pensa em tudo, né? Mas eu tenho vivido intensamente esses anos, esses 37 anos ou 40 anos de coisa plena. Falei, Deus, consegui fazer isso, me perdoa, porque, claro, poderia ter ido antes para a África, poderia ter feito mais, mas aí fica a frustração um pouco, mas a alegria de que você fez o que chegou às mãos para fazer. Amém. Hoje a Kairos tem aquele site, que o senhor falou que pode fazer aquele curso. Sim. Esse curso tem algum custo? Então, o custo da EAD... São 6, né? São 6 módulos. 6 módulos, né? Eu dou sobre igreja local e missões. R$50. R$49, R$50. E é tudo online? É tudo online. Tem 4 aulas, depois perguntas, depois tarefa, depois ler livro, depois nós damos um certificado de participação. Assim é com o psicólogo, assim é com todos os módulos, e quem for fazer o curso tem que fazer todos, né? Mas quem não quiser pode escolher um só. E tem qual o tempo que dura mais ou menos o curso? Aí depende do módulo da pessoa? Da pessoa, porque como é online, se ela tiver tempo, ela faz rápido, né? Cada aula é 4 aulas de 25 a 50 minutos, depende. Alguns têm mais aulas, a da Sônia tem 10 aulas. A nossa tem 4 aulas, e depois mais uma leitura do livro e fazer isso. Eu vou pedir agora, pastor, o senhor olhar para essa câmera aqui, sim, e dar um recado os pastores de São Gonçalo, do Brasil, aqueles pastores que estão vendo, ou até mesmo os membros das igrejas que estão assistindo, dá um recado para eles sobre missão, como que toca no coração deles agora. Então, nós sabemos que a chave da obra missionária são pastores, né?
A igreja não pode mudar muito pastor, mas pastor tem muita influência na igreja. E se saber que no Brasil tem 350 mil igrejas e só 5 mil missionários, é muito pouco. Então, muitos pastores estão perdendo a oportunidade de ter a visão do Espírito Santo, que é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra ao mesmo tempo. Então, eu lamento que a igreja brasileira está seguindo o que seguiu a Europa. Entrou a concorrência, o Deus Mamon, e estamos esquecendo dos confins da terra. Então, que Deus venha despertar os pastores, que os pastores venham saber que missões é a vontade de Deus, que Ele não quer que nenhum se perca. E se 12% hoje, se Jesus voltar agora, vai quase 1 bilhão para o céu, sem tirar o joio do meio do trigo. E 7 bilhões estão indo para o inferno. Se um pastor não se sensibilizar com isso, não sei com que mais pode sensibilizar. Teve um pastor que me falou, mas para que ir tão longe? Para pregar Cristo. Falei, pastor, se fosse o senhor que tivesse lá perdido, indo para o inferno. E ele falou, vamos mudar de assunto. Então, daqui a pouco nós vamos estar chegando na presença de Deus. E nós vamos dar conta a Ele, né? Que possamos chegar lá com as mãos cheias de almas e apresentar a Cristo. E Ele vai recompensar. Assim como aquela parábola do bom samaritano. Que Ele cuidou daquele homem que estava lá, foi negado pelo sacerdote, sumo sacerdote, o levita. Mas um samaritano que pegou ele e foi no dono da estalagem e falou, olha, eu vou me ausentar, toda a despesa que vocês tiverem, quando eu voltar eu vou restituir vocês. Jesus também é o bom samaritano, ele subiu, mas ele vai voltar e ele vai restituir e pagar toda a despesa que tivermos para cuidar das almas que ele comprou na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer o senhor mais uma vez. Amém. Agradecer por esse café que o senhor trouxe pra gente. Amém. Tá? Por esse carinho. Tá? Quem quiser esse café aqui, como faz? Tem certeza? Tem que ligar para Cairós. Liga para mim. Eu posso dar aqui Pode, fica à vontade. meu zap aqui. Tá até aí na embalagem aí também. 11, né? 99522 2601. Se for daqui da região de São Gonçalo, é só pegar ali na Assembleia de Deus do Mutuá. Mutuá, pastor Ali tem. Marcolino. Marcolino também. Isso. Tá. E... quero agradecer o senhor também por essa caneca. Caneca Tô deixando essa pro senhor também. Opa, é minha. Tá? Vou orar pelo Coruja, né? Ora pelo Coruja. Maravilha. Tá? Obrigado pelo carinho. Deixa o site aí da Cairós de novo. Sim. Eu vou pedir o André para estar colocando aqui, mas fala o seu de novo. Então, é www.missãocairós.org.br. Lá vai estar todas as informações. E nós estamos lá em São Paulo, esperando mais candidato. Isso aí. Quem sabe esse programa Coruja aqui vai impulsionar muitas igrejas a fazer a obra missionária. E nós estamos à disposição, agradecendo ao Flávio e a toda a equipe aí que está trabalhando. Que Deus abençoe esse podcast Coruja em nome de Jesus. Bem, prazer estar aqui, prazer ter o senhor Maravilha. aqui com a gente. E eu queria deixar uma palavra mediante isso aí que o senhor falou a respeito de missões. E isso mexe com o meu coração. E o senhor falou de recurso e igrejas que às vezes precisa ser tocada. E o senhor falou de recompensa, né? Eu acho que assim, a gente deveria pensar, a cruz não foi suficiente? É forte, né? Eu acho que ele não deve nada a nós, né? Né, Flávio? Com certeza. Com certeza a cruz ela já mostrou o amor, o carinho, né? Porque é aquele negócio. Minha mãe está aqui hoje, ela sabe que se alguém querer me matar, ela vai se matar para poder me salvar. Imagina ela tendo que ver não só a minha morte,
mas como meu sofrimento. Porque o que Deus viu na cruz não foi só a morte de Jesus. Mesmo ele sabendo que Jesus vai retornar, ele teve que presenciar o sofrimento, que era a chicote, a cuspida, a humilhação, o sofrimento, a coroa de espinho, né? Ele sendo furado. Então, o problema não foi só a morte. Então, o amor que ele provou naquele momento foi tão grande, tão imenso, que já deveria cada um de nós hoje nos sentir já presenteado por Deus, por esse carinho que ele tem por nós. Hoje eu sirvo a igreja local. Minha mãe também é uma missionária da igreja local, assim como a dona Lenizé, mãe do Flávio. Minha mãe. E assim, nós tivemos exemplos. E se algum pastor está esperando alguma recompensa, me desculpa, mas eu preciso falar. É porque não entendeu a cruz. Não entendeu? Não entendeu a cruz. Porque se você olha para a cruz e acha que ele ainda está devendo alguma coisa para você, meu irmão, eu acho que ele pagou, e muito bem pago. Porque eu sou pai. E eu sou sincero, eu não daria minha filha para morrer por ninguém. Pelo contrário, eu morreria por ela. Certo. Mas eu não daria ela para morrer por ninguém. Como eu falei, o amor que nos impulsiona a negar nós mesmos e fazer a obra. E quando o missionário se entrega, tipo assim, nós cantamos muito nas igrejas, inclusive dizem que o crente quando mais mente é na hora do louvor. Mas quando a gente entrega tudo, foi o meu caso, se eu falar que eu estou perdendo algo, eu nunca entreguei. Porque se não é meu, eu não perco mais, é de Cristo. Então, os meus recursos são de Cristo, a minha família é de Cristo, o meu tempo é de Cristo. Então, se tiver que morrer, morrer é ganho, né? Como diz o apóstolo. Então, nós temos que aprender a renunciar. E quando queremos, nós fazemos, entendeu? Deus multiplica, Deus manda recurso, manda dinheiro. E se não mandar, a gente vai duro mesmo. E ele multiplica lá na hora. E ele garante o seguinte: a gente não vai morrer nem pelado nem com fome. Então é descansar no Senhor e saber que Ele está no controle e que eu poderia ser aquele que estaria indo para o inferno. Eu ia agradecer se um Joãozinho da vida, um Flávio, chegasse lá, renunciasse tudo e fosse lá resgatar ele do inferno. É isso que vale a pena. Vou aproveitar para pedir o senhor, nesse finalzinho, orar pelo povo que está nos assistindo e orar pelo Coruja Podcast. Que Deus venha trazer recursos para a gente continuar fazendo esse trabalho, para Deus trazer empresário e que a gente possa também usar esse podcast para abençoar missões, abençoar a Kairos. Amém? Inclusive, a Kairos vai ter um site e alguns empresários que queiram que a gente faça propaganda da sua empresa, vai estar lá no nosso site, que ela tem um coração missionário também, né? Então, se algum empresário quer fazer parceria com a Missão Kairos, é com muito pouco. Eu vejo aí, eu tenho um exemplo essas caixas d'água forte e leve. Isso. É o Antônio Torres, o dono. Ele almoçou comigo lá na África. Ele virou milionário hoje. E ele dá quase os 80% para Kairos e fica com os 10% para ele. Então, ele sustenta muitos missionários. Então, Deus usou ele como empresário e multiplicou, né, a empresa dele. E quem sabe muitos empresários vão ser levantados através aí do Coruja, vão patrocinar aí o Coruja também. E Coruja vai ser um instrumento de Deus aí para amenizar um pouquinho o sofrimento de muitos que estão indo para o inferno, levando de alguma forma a palavra de Deus até essas pessoas que têm um alcance mundial hoje em dia, né? Eu falo da Coruja, mas nós estamos em vários países de língua portuguesa. Vou jogar lá para eles ouvirem lá, todos vão ouvir e vão conhecer no mundo todo, né? Isso que é o importante, as redes sociais. Amém. Quero agradecer o senhor e Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse estúdio, Senhor, falando
coisas acerca do seu reino, Senhor, de almas que vão ou não para o céu, ó Deus. As que vão é porque te ouviram e creram, porque alguém falou e porque foi enviado. Senhor, tu tens várias maneiras de usar e unir pessoas. Obrigado porque tu colocaste no coração do Flávio, Senhor, abrir esse podcast. Talvez ele ainda nem saiba o alcance que pode chegar a isso, Senhor, mas que esse podcast Coruja, Senhor, seja um instrumento teu, ó Deus. Senhor, para que muitos conheçam a Cristo e muitos sejam edificados, Senhor, com tudo que sai daqui desse programa, Senhor. Eu te peço que tu abençoe toda a técnica, todos os envolvidos, Senhor, e que essa voz coruja, Senhor, chegue até em algumas nações, ó Deus. Obrigado, Senhor, dá força a eles quando eles estiverem fracos, dá alegria quando eles estiverem tristes, Senhor, e que esse meio, Senhor, de comunicação seja muito usado por ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu vais fazer além do que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho. Amém, gente. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, abençoe a Caróis. Agora Quero tem- agradecer a cada um. É, Agradecer ao André que veio aqui também, se expressou, né? Nosso produtor, nosso amigo, tá? agora eu quero sua visita lá em São Paulo, lá no nosso treinamento. Né? E Bom. São Paulo está lá esperando todos os pastores ir para lá também. Amém. E você aí que está seguindo o Coruja, né, que é seguidor do nosso canal, nós temos um videozinho que a gente colocou anteriormente aí, que tem uma promoção, um sorteio da camisa da Seleção Brasileira, doada pelo meu primo Jairzinho, que é filho do jogador Jair Marinho, que jogou na seleção. A camisa está aqui atrás de mim, tá? É um sorteio para os inscritos no canal. Sendo que a gente precisa que você vai nesse vídeo, eu vou botar aqui na descrição esse vídeo, vai lá e escreve "eu quero" no comentário para você estar participando, para ganhar essa camisa da seleção, camisa bonita, oficial, tá bom? Não só a camisa, como também 10 bolsas de estudo, uma de 100% e 9 de 40%. Então não perca, vai lá no vídeo, vai estar aqui na descrição. No primeiro comentário eu vou deixar esse vídeo lá, para você ir lá e escrever "eu quero" para participar desse sorteio dessa camisa bonita. Bonita, professor? Maravilha, né? Mas dessa aí faz sucesso na África. Todo mundo quer. Isso aí. Então, obrigado. Fica com Deus. Pastor, vamos tomar esse café? Valeu, é de Deus. Vamos embora. Amém. Obrigado. Woo!